Está aqui mais uma vez para falar sobre temas interessantes, sobre questionamentos existenciais mesmo, né? Porque falam sobre o nosso comportamento, falam sobre a nossa vida. Nos vídeos anteriores a gente falou bastante sobre relacionamento e o nosso foco ele vem sendo falar sobre o feminino. A gente parte de uma ideia de análise do feminino de um ponto de vista externo, mas a gente tenta também trazer diferentes parâmetros e diferentes perspectivas. Justamente por isso, hoje a gente vai falar sobre a multiplicidade, a complexidade dos diferentes tipos sobre os quais os relacionamentos podem acontecer. E a gente tem que entender que não diretamente partindo de um conceito do que é normal ou aceitável, a gente vai tentar encontrar um viés pelo qual as relações emocionais possam encontrar o seu ápice através do contato entre duas pessoas que se encontraram através do seu inconsciente. Então, para falar sobre os conceitos do inconsciente, os parâmetros do inconsciente e mesmo as formas pelas quais a gente se relaciona, a gente vai falar aqui de novo com o Hélio Júnior. Ele é psicólogo, pedagogo, filósofo, trabalha com psicanálise há muitos anos e é o autor do livro A Sociedade das Fêmeas. Então, ele tem um caso interessante para trazer hoje e a gente vai avaliar esse caso interessante a partir de outros casos e interpretações que eu vou trazer também ao longo da nossa conversa. Então, você pode começar a fazer a sua narrativa, eu vou ouvir aqui muito atentamente para poder fazer as minhas observações. E aí, beleza? Legal. Boa noite aos espectadores, né? Não sei que hora que você vai ver o vídeo, né? Mas eu tenho percebido o seguinte, que a gente vem aprendendo, né, e reaprendendo o tempo todo, né? E eu tenho certeza, né, de que o livro que a gente escreveu, ele não fechou o assunto, ele não chegou e olha, acabou e tal, chegamos ao ápice, aí eu descobri a roda. Não foi isso que aconteceu, né? Então, eu atento muito o livro A Sociedade das Fêmeas como um parâmetro, um referencial. Então, quando você conhece as teorias, os conceitos do livro, o que vai acontecer automaticamente? Você vai poder fazer uma leitura fundamentada, uma leitura baseada, né? Necessariamente, quando eu escrevo, e eu escrevi o livro, a minha busca não é para que você adeque o seu relacionamento à estrutura do livro. Não tem essa intencionalidade. Certo. Então, a minha busca é o quê? Minha busca é para que você, a partir das partículas XX, XY, de como funciona uma fêmea, como funciona um macho, né, você possa ampliar, né? Ampliar. Por quê? Porque, na realidade, somos cerca de 7, 8 bilhões de pessoas no mundo e cada relacionamento é uma história, certo? E tem a sua própria complexidade, e tem a sua própria subjetividade. Então, em hipótese nenhuma, né, eu estou colocando no meu livro que ele está ali escrito e todo mundo é para entrar dentro desse padrão. Então, falando nisso, né? Não é um conceito limitante, né? Isso, exatamente. Ele tem uma abrangência muito ampla mesmo. Então, como todo mundo, como todos os humanos, Gora, eu fui no supermercado um dia desses, agora volta, inclusive. Aí eu tô lá no supermercado e comprei o que eu tinha que comprar. Quando eu tô saindo, o vigilante me chamou. Eu conheço o vigilante e tal, né? Ele me chamou, segurança. Certo. Aí ele perguntou, você é o psicólogo, e tal, você conversa aqui com algumas meninas aqui do supermercado também, tá, atendeu algumas pessoas aqui. Falei, não, eu converso, sim, uma coisa ou outra e tal, mas, assim, logicamente tem que manter o sigilo profissional, né, dos trabalhos que eu venho desenvolvendo. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma mulher, né, e ela me traiu, ele falou.
Aí, só que ela já estava num outro relacionamento, tinha traído o cara também. Uma mulher, a pergunta dele foi essa, uma mulher que saiu de um relacionamento que traiu um cara e entrou num outro relacionamento que agora é comigo e me traiu, casei com ela e tudo, ela me traiu, ela vai trair sempre? Né? Aí a pergunta dele foi essa. Achei engraçado, porque ele trouxe essa informação como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Porque ele estava lá dizendo, não, eu sou um corno, né? E eu estou aqui conversando com você porque eu quero tentar entender o que aconteceu, né? E quem sabe até, né? Ali em pé não tem como conversar, né? E aí perguntar para ele o que aconteceu em meio àquela agitação do trabalho todo também não dá para fazer uma explanação subjetivada, né? Então o que acontece? Aí eu comecei a conversar de forma hipotética, né? E aí eu coloquei algumas teorias e conceitos do livro. Então, e eu expliquei para ele claramente de que aquilo ali não era a subjetividade dele. Aquilo ali é a amplitude das teorias e conceitos do livro, né? Então a história é mais ou menos essa. Beleza, mas vamos tentar, tipo, desconstruir essa síntese, né? Para poder entender os elementos que estão aí. Então, o cara que falou contigo, ele alegou que ele foi traído pela mulher. Isso já não é uma coisa tão simples assim, né? O capô, velho, ó, bicho podem. Mas aí ele, para se justificar ou não, também não dá para entender, fala que ela traiu o marido dela antes também. E aí ele vem com uma questão. Ela vai fazer isso sempre? Só que aí eu venho com uma outra questão. Ela vai fazer isso sempre? Imaginando que eu sou o cara que tá te perguntando, né? Ela vai fazer isso sempre comigo ou ela vai fazer isso o tempo todo? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu estar dizendo isso, perguntando, tipo, eu aceito ela do jeito que ela é, eu quero só saber se ela vai continuar fazendo isso. A outra coisa é dizer, véi, eu só quero entender se o próximo cara que ela acabou de arrumar, ela vai fazer a mesma coisa com ele. São duas coisas diferentes. Tem uma terceira aí. A terceira é o quê? Será que não era ele que estava comendo ela, transando com ela, quando ela estava casada com outro cara? Beleza. Então, ele é um dos agentes da primeira situação que antecede o que aconteceu com ele. Por quê? Porque se ele está falando que ela traía o marido, não necessariamente era com um cara só. E aí você está dizendo que ele se coloca nessa posição também. Então, ainda entra a questão, ele foi o escolhido dentre o rolê para ficar com ela, já que ela traía o marido. Mas e aí? Porque tem duas situações. Ele vai continuar com ela. Se ele for continuar com ela, ele tá te perguntando, ela vai continuar fazendo isso comigo? Ou ela tem a possibilidade de parar com essa coisa? Na conclusão dele, eu diria para você que ele disse o seguinte, que ela já está com outro, eles se separaram, ela já está com outro. Então ele está em trânsito ainda, né? Está em trânsito. E pelo jeito dele, pela fala dele, está sofrendo, né? Porque ela foi embora e foi embora com outro. Entendi. Então, beleza. Então ele quer saber se ela vai trair esse cara e se ele tá na fila para ser um dos que vai pegar. Não, senhor, não. Ele já passou por ela. Ela casou com um, traiu, se separou. Aí ela casou com ele, traiu e agora se separou. Agora ela tá com outro. Então, né? Aí ele volta para a posição original que ele estava. Então a pergunta dele, ela ainda tem mais uma outra subjetividade. É de tipo, será que eu vou continuar pegando ela sendo o amante como eu era antes? São as complexidades de um relacionamento.
Então, Aí está carregado e sobrecarregado de fetiches, né? Nessa toda essa estrutura, dessa desestrutura. sim, sim. E aí? E como é que a gente vai observar isso? Primeiro, a primeira pergunta responda a pergunta dele. Ele tem chance ou ele não tem chance com ela agora, de novo? Rapaz, olha, eu diria para você o seguinte: dentro do conceito na teoria do meu livro, todo esse pensamento, essa história, nesse histórico aí, ele está cheio e eivado, né? Cheio de subjetividades complexas, né? Por quê? Sim. Porque dentro da teoria do meu livro está dizendo o seguinte, de que uma fêmea, ela nunca trai, sabe? Veja, eu vou explicar, né, de novo, porque eu tenho esse conceito de uma fêmea nunca trai. Então, se uma fêmea nunca trai, né, por que que ela nunca trai? Ela Tá casada com o primeiro cara. então veja que Essa sequência que aconteceu não de faz forma, parte. de forma geral, Gora, a ideia é a seguinte, é que eu coloco que uma fêmea, não, fêmea não, o ser humano, tanto o homem como a mulher, agora, ampliando um pouquinho, nós somos pré-apaixonados, né? Então veja, o que eu quero dizer com pré-apaixonados? Porque o primeiro amor da sua vida, né, é o que vai se reproduzir nos outros relacionamentos. Tipo, então, a sua cuidadora de infância é a que vai servir de modelo, né, de base, para que você se apaixone e escolha a sua namorada lá atrás. Então, a cuidadora de infância. Então, da mesma sorte, o cuidador de infância dessa menina tem alguma idiosincrasia aí nessa história, né, que leva a esse padrão que está acontecendo aqui agora, ela adulta. Então, veja, quando você se apaixona, né, vamos botar ela, a fêmea, tá? Que nosso assunto é esse. Quando a fêmea se apaixona, ela se apaixona reproduzindo. Reproduzindo o quê? O cuidador de infância dela. Então, Certo. então eu digo para você que ela está pré-apaixonada. Primeiro ela tem um modelo, depois esse modelo, quando ela se torna adulta e entra no momento de namorar e tal, isso, aquilo, ela segue sempre o mesmo modelo, sempre o mesmo padrão. O estereótipo é diferente, né? O cara pode ser alto, pode ser baixo, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser rico, pode ser pobre. Mas o padrão inconsciente, que, como eu falei para você anteriormente, que é o inconsciente que escolhe, o inconsciente escolhe adequadamente. Beleza. Fala. Mas o que é que ela não trai, então? Então, veja, quando eu falo que ela não trai, eu já expliquei em outros vídeos, eu estou colocando o seguinte, que tudo que uma fêmea faz, primeiro é o seguinte, vamos colocar o padrão. Ela vai e joga a química da atração para atrair o cara. Então, vamos imaginar esse vigilante aí. A fêmea chegou e jogou a exuberância dela ali. E aí, o que acontece? São 20% a exuberância dela. Aí ela, pegou o cara. Quando ela pegou o cara, aí ela tem que levar o cara para o ambiente do relacionamento. Tanto é que ela casou com ele. Né? Aí levou para o ambiente do relacionamento. Lá o ambiente do relacionamento tem 30%. Então, 20% dela, mais 30% do ambiente do relacionamento, mais os 50% negativo dele, pronto, levou para o ambiente do relacionamento. Então, lá dentro do ambiente do relacionamento, agora, o que acontece? Essa fêmea, ela vai tentar e ela vai conseguir arrancar de dentro dele o que ela precisa. Lembra das três necessidades básicas? Sim, certo. Então, ela vai tentar toda a metodologia. Beleza. Sem juízo de valor. Tá então, bom. se o que afetar o cara e que deixar o cara, se o cara não liberar, né? Se ela não conseguir extrair dele as três necessidades básicas que está lá dentro dele, que só ela pode ir lá arrancar, o que ela vai fazer? Ela vai usar qualquer metodologia. Então, se o cara gostar do carro e é apaixonado pelo carro dele,
né? Ela vai começar a ameaçar a separação e vender tudo, inclusive o carro. Se o cara tiver um filho que ele curtiu mais um filho e tal do que o outro e tal, isso, aquilo, ela vai ameaçar, vou separar e o menino vai ficar com ela, sabe? Isso aí o que? É uma tentativa, né, para extrair, ela não está querendo se separar dele, ela está querendo conseguir se sentir realizada. Então, Certo. nesse caso aí, só para fechar, nesse caso aí é o quê? Essa fêmea, logicamente que ela não se separou assim, teve esquemas. Então, essa fêmea, o que ela vai fazer? Ela vai começar a atrair ele. E essa traição dela não é uma traição, é um método. Por quê? Por que a gente olha por fora e fala, não, é uma traição? Não, porque a gente está colocando juízo de valor. Para ela, não. Para o inconsciente dela, não tem juízo de valor aí. E ela não está traindo. Né? Por mais que toda a estrutura diz que aquilo ali é uma traição. O que ela está... Porque, voltando ao que eu falei anteriormente, que uma fêmea, quando ela for trair, não estou dizendo que ela não vai trair nunca, mas uma fêmea, quando for... Mas não é a estrutura dela. Uma fêmea, quando for para trair, ela vai trair, o cara nunca vai saber. Certo. Então, o que acontece? Se o cara sabe o que está acontecendo, significa o quê? Significa que aquilo ali é um método. Tá? Pode falar. Eu acho que precisa definir o que é traição. Porque, assim, no meu entendimento, ela estava casada antes. E aí, de repente, ela estava casada com outra pessoa e você está dizendo que isso não foi uma traição. E aí, de repente, ela está casada com outra pessoa. E isso não foi uma traição. Isso é um método. É engraçado. Não, beleza. Eu quero entender o que é traição, então. Porque a pergunta... o guarda, o vigilante aí, como você falou, é um cara que estava pegando ela quando ela estava casada. E ele estava com ela quando ela arrumou outro cara. Então, assim, o que é traição? O que significa essa palavra? Porque eu entendo ela de uma maneira específica, talvez. Certo, veja só. É a questão do juízo de valor. A gente não pode dar... Juízo de valor. Peraí um pouquinho, deixa eu explicar, peraí. É a questão do juízo de valor. Não pode ser dado juízo de valor a essas estruturas, né? Beleza, veja só. Eu só quero saber Por quê? Porque a relação se acontece a nível inconsciente. Então, se ela acontece a nível inconsciente, né? Você vê, ela saiu de uma relação, né? E aí entrou em outra relação. Depois saiu dessa relação, entrou em outra relação, seguindo o mesmo modelo. Isso aí pode ser um fetiche, sabe? Ou fetiche dela, ou fetiche dele, essa estrutura. Ou fetiche dela com o primeiro, ou fetiche dela com o segundo, ou fetiche dela com o terceiro, ou fetiche das três entidades da relação. Vamos tirar a ideia de fetiche e vamos definir a palavra traição. O que é traição? Onde você quer chegar? Vamos lá. Eu quero saber, tipo, você diz, a fêmea não trai. O que é trair? O que é trair? Veja, eu coloquei para você agora há pouco as estruturas, né? As estruturas de que, quando eu falo uma fêmea não trai, estou falando que não está na estrutura dela trair. Né? Mas espera um pouquinho, estou explicando. Que é complexo isso. Então, veja, ela pode sim trair, mas não está na estrutura dela a traição em si. Então, quando segue um padrão desse que está sendo colocado, esse padrão ele pode ser um fetiche, certo? Então, veja, a traição, se a gente for definir uma traição, a traição é o que a gente já sabe, né? Então, é a mulher enganar o cara, ou o cara enganar a mulher e tal, isso, aquilo. Né? Dentro dessa lógica aí que eu estou colocando. Beleza, dentro dessa lógica, um relacionamento faz parte de um pacto social.
em que duas pessoas escolhem, tipo, estar juntas e não com outras pessoas. Isso é o que predispõe uma ideia de relacionamento para que se exista o termo que dá significado à traição. A palavra, exato. Traição seria quando uma dessas duas pessoas rompe com o pacto que fizeram entre si de fidelidade. Fidelidade é não estabelecer relação íntima com outras pessoas, ao que se diga sexual. Então, você está dizendo que a mulher não trai. O que é que ela não faz? O que é Pronto, que significa não trair? tá, Porque não tá batendo, tá ligado? entendi, Porque na entendi. Você hora que tá. uma mulher tá casada com um cara e ela arranja um segurança para suprir as 3 necessidades básicas dela e ela entra com 20%, aí tem 30% do relacionamento, o cara tem menos 50%, então assim, o cara não é ninguém, velho. O primeiro cara não é ninguém, o segundo cara não é ninguém, o terceiro cara não é ninguém, não interessa. Eu quero entender o que é trair. O que é que define Pronto. essa palavra dentro da ideia de relacionamento? Veja só. Quando eu trabalho no livro, né, eu trabalho dentro das partículas XX, XY. Então, eu estou abordando o relacionamento a partir bem da base, bem da estrutura primária mesmo, aquela coisa ali. Então, dentro dessa estrutura básica e primária, no meu conceito, não tem a palavra traição, ela vem surgir depois da coisa. Então, é uma questão cultural a coisa. Porque uma fêmea, ela tem as necessidades dela para ser preenchidas, e essas necessidades básicas dela não tem juízo de valor. Então, não tem traição, né? Então, observa, a traição, ela vem da cultura, ela vem do estereótipo. Não, eu estou colocando a questão essencial, lá na essência. Então, ela precisa ser preenchida. Então, o que acontece? Ela vai ser preenchida em todos os âmbitos, né? E se aquela coisa não for preenchida, se as necessidades básicas dela não for preenchida, ela vai começar a atuar de uma forma, inconscientemente, para conseguir suprir aquela necessidade. Então, o fato dela estar com outro, né, como foi essa transição dessa fêmea aí, na cultura é entendido como traição. Mas na essência dela, no inconsciente dela, isso aí não é traição. Não estou dizendo que ela é inocente disso ou daquilo, não, estou falando, porque isso aí é colocar juízo de valor. Estou dizendo que nessa estrutura básica, a gente pode tentar procurar interpretar de uma outra forma, né? Não com essas palavras que a gente usualmente coloca. Então, você está certo quando você coloca que quando rompe o contrato, traiu, certo? Mas o inconsciente não trabalha dentro da mesma lógica, né, contractual. Certo. Então, levando em consideração o inconsciente dela, o que é traição para o inconsciente dela? Por que é que ela faria isso? Isso. Aí é o que eu vou dizer para você, não existe. Não existe. Não existe. Então Ela ela vai usar o que funciona. Ela vai usar o que funciona. Você vê, olha, no caso, deixa eu colocar um outro caso aqui fora dessa estrutura para ficar melhor entendido. Eu atendendo uma mulher, um casal, né, que estava para se separar no fórum aqui da cidade, certo? Então tá ali. Aí a fêmea, ela vai usar o que funciona. Então exagerando, né? Eles têm um filho e o cara é extremamente apegado ao filho, né? Ou eles têm uma casa. O cara é extremamente apegado à casa. Então, essa mulher, porque ela não foi preenchida nas suas necessidades, ela está ali no processo de divórcio. É complexo isso aí, muito complexo. Aí, então, o que mais vai machucar o cara? É se ela vender a casa. O que vai mais machucar o cara? Ficar com a guarda do filho. Beleza. Peraí um pouquinho. Não acabei não, peraí. Então, veja.
ela não vai, o inconsciente dela não vai estar pensando que ela vai estar causando um problema gravíssimo, que ela vai ficar sem casa com o filho. O inconsciente dela não está pensando no problema gravíssimo, que é a alienação parental, da importância da criança ainda continuar no vínculo com o pai. Mas observa, a coisa vai acontecer. E como muitos casos lá que eu vi, aconteceu. Certo? Ela pode até ser presa por alienação parental, ela pode até perder a guarda por alienação parental, ela pode até ter que morar na casa da mãe com o padrasto, porque ela vendeu a casa, isso aqui. Então, veja, não tem juízo de valor ali. Então, nessa mesma ótica que eu estou colocando, que não existe a traição quando se trata da estrutura básica ali, né? Quando ela pode até estar transando com o outro, tá? Pode até estar morando casada e morando com o outro. Não tem traição ali, na base do inconsciente em si. A traição, logicamente, a loucura, as penalidades, ela vem a partir da cultura, né? E eu não estou dizendo que a cultura não está errada. A cultura ela está atuando como precisa atuar em defesa do menor. A cultura ela tem que atuar em defesa da segurança de ter um lar próprio, como lá, para ela poder receber a pensão e ficar dentro da casa junto com o filho e tal, aquela coisa toda. Então, veja, observe que o que eu estou colocando aqui é uma coisa bem raiz mesmo, bem de base mesmo. Então, é dentro dessa raiz, dentro dessa coisa de base, que está lá a fala de que uma mulher não trai. Porque a palavra trair não existe para o inconsciente dela. É por isso. Mais ou menos, não é a palavra em si, né? Porque traição é juízo de valor, né? Porque ela vem da cultura. Beleza. Quando eu falo sobre pacto, a gente precisa ampliar um pouquinho o diálogo para mostrar a complexidade dos relacionamentos, né? Você fixou num ponto específico do processo de traição. Então, porque ele é a base da história. A história é baseada numa mulher, na pergunta de um segurança de se a mulher que ele estava com ela, que traiu o marido anteriormente com ele e que traiu ele com outro cara, se ela vai continuar traindo para que ele possa ter uma oportunidade ou não, talvez, de continuar pegando ela. Ele usou a palavra trair. E aí você usou a palavra de que ela não trai. Então, se toda a história está em cima da ideia de traição, eu preciso entender o que é traição. A minha pergunta está em cima disso. Por quê? Porque existe, como você falou, uma subjetividade muito grande em relação ao que é ou não traição. E dentro da ideia que eu conheço, ela traiu 3 vezes. E o cara está esperando que ela continue traindo para ele poder voltar para o rolê que ele já estava antes. E a frustração, Gora, ela é interessante, a frustração. Por quê? Porque o choque dele vai ser se ela tiver nesse terceiro relacionamento como ela já está e ela não se engraçar mais por ele. Entendeu? E ela não se engraçar mais por ele e não se engraçar mais por homem nenhum, além do marido dela. Por quê? Porque dentro da estruturação do conceitual do livro, a fêmea aqui, ela choca quando ela entra no relacionamento, ela choca. Então, se aquela próxima relação que ela entrou agora, ela conseguir extrair, por algum motivo, as necessidades básicas que ela precisa, automaticamente ela pode chocar e dali fundir com o cara e dali ir para o PPI, que é o período da primeira infância. E se a necessidade dela for trair? Então, perceba, né, que, Gora, que o nível de complexidade, ele sai com escamas, né, com escamas. Então, quando eu trabalhei a estrutura bem básica mesmo, né, do XY, eu estou fazendo um trabalho anterior, né, quem
quem é adepto, né, à religiosidade anterior ao Éden. Quem é adepto e trabalha com relacionamento, né? Quem é adepto e trabalha com relacionamento a partir da religiosidade, eles partem do Éden. Quem é adepto e trabalha os relacionamentos a partir da evolução, eles trabalham a partir de quando o homem saiu, desceu das árvores e criou as comunidades. Então, eu estou trabalhando o relacionamento bem na raiz, bem anterior a isso. Estou trabalhando lá nas partículas XX, XY. E pressuponho, né, na minha arrogância, né, de que tudo estava sendo planejado lá embaixo. Né? Então, o que está acontecendo aqui fora, aqui na sociedade, no momento atual, né, quando a pessoa pega o caráter dentro da sociedade, tanto religiosa como evolucionista, né, o que está acontecendo aqui é alguma coisa que já foi resolvido lá atrás. Por isso que quando eu questiono a coisa de uma mulher nunca trai, eu estou falando o quê? Eu estou falando que essa traição, a linguagem e todas as estruturas que são colocadas aqui, ela pode sim estar acontecendo, mas dentro da cultura. Mas o inconsciente não faz a mesma leitura. Que o inconsciente quer porque quer, e ele vai conseguir o que quer, mesmo sem juízo de valor. Trabalhando isso, todas as informações, sem juízo de valor. Então, eu não sei a que nível chegou a complexidade da nossa fala aqui agora, né? Não sei aonde você está, que a gente pode fechar esse vídeo para a gente poder reelaborar, né, o conhecimento e aprofundar e ampliar de alguma forma, né? Fala aí. Beleza, eu ia justamente, que pode ficar para o próximo vídeo, perguntar a respeito da definição, então, do que é essas partículas X e Y, já que elas estão além do tempo e da cultura. Então, para a gente poder ter o parâmetro, justamente como você colocou, se o seu livro ele serve como um parâmetro, a gente tem que ter uma definição dos elementos que compõem esse parâmetro. Então, a gente entendeu que a expressão traição, ela não está vinculada ao inconsciente, e sim à cultura e ao pacto social. E aí você está trazendo agora uma outra concepção que é além da cultura, além da sociedade, além da religiosidade, como você falou, do Éden, Adão e Eva, que são as partículas X e Y que estão, de alguma maneira, sob o controle do inconsciente. É isso? Bem direcionado. Continua. Não, estou perguntando, é isso? Isso. Então, veja que os relacionamentos, né, por causa desses desenvolvimento desses 8 bilhões de pessoas no mundo, das complexidades, das extremas subjetividades de cada um, da forma de criação dentro do PPI, sabe, de como se dão. Né? A gente está aqui num leque bem aberto. Onde a gente está hoje, a gente está num leque bem aberto. Esse leque bem aberto acontece de tudo, como você falou no vídeo anterior, são 16 tipos de gêneros, de relacionamentos e tal. É uma complexidade absurda. Então, o que eu coloquei no livro foi o quê? Foi algum referencial, como eu falei no princípio. Referencial. Então, como a gente vai entender aquilo ali? Vamos partir de um referencial. Então, quando o vigilante o segurança chegou para mim perguntando, né, eu não entendo nada do que está acontecendo com ele. Eu teria que ouvir a história dele, eu ouvir a história dela, sabe? E para fazer Mas aí então, como eu tenho o conceito, a conceituação colocada na estruturação do livro, desde a raiz e tal, aí a partir dali eu posso fazer a leitura da totalidade. Beleza, tudo bem. E aí é onde justamente se encaixa a pergunta. Para que você ofereça um parâmetro, é necessário um pressuposto. E a gente entende quais são os outros pressupostos, que no caso o pressuposto da religiosidade
são os parâmetros morais que a religiosidade impõe, e existe dentro da sociedade os parâmetros da sociedade, que é o pacto social. Então, o que a gente está tentando definir são, dentro desses parâmetros, quais são os pressupostos. Você colocou que a ideia da traição ela é objetiva da cultura e da moral da sociedade e não faz jus ao inconsciente, e a gente vai partir para as partículas x e y e a definição. Qual é o pressuposto que compõe a definição dessas partículas? E aí a gente vai ficar justamente com a resposta para essas perguntas no nosso próximo encontro e aprofundar um pouco mais ainda sobre quais são esses parâmetros que a gente vai usar para fazer a análise do formato, mesmo que complexo e diversificado, do que são os relacionamentos. Então, eu agradeço todo mundo ter conseguido ouvir a gente até agora e fiquem junto com a gente, sigam o canal, deem like, compartilhem, recomendem pra galera, que a gente vai trazer sempre temas cada vez mais interessantes. Até mais. Até mais. É isso aí. Falou.